E hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo. Lucas, capítulo 22, versos 31 a 34. Todo mundo aí encontrou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Pulei para o versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu queria ler ainda João 21, versículo 15, que diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos mais uma vez pela tua palavra, Senhor, que é viva, ó Senhor, e que fala conosco. Ó Senhor, cumpre o teu propósito aqui nessa manhã, Jesus. Ó Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, Senhor, porque quando somos encontrados pela tua palavra, Senhor, ó Senhor, tudo se transforma, Senhor. Então, abre os nossos corações para receber de ti, nessa manhã, a tua porção de hoje, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu creio, meus irmãos, que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é esse chamado para que nós sejamos as pessoas que Ele quer que nós sejamos. E dentro desse chamamento, aí a gente consegue se relacionar com essas experiências, com esses princípios, essas doutrinas, com essas verdades e realidades que nós tantos falamos aqui, de céu, de inferno, de salvação. Ideias essas que ocupam a essência de toda a experiência religiosa, porque toda religião está ocupada com a salvação do ser humano. Porque qualquer pessoa que tenha um pouco de lucidez é capaz de perceber que o mundo não é o que deveria ser e que, muito menos, o ser humano é o que deveria ser. E essas percepções, elas são, até certo ponto, às vezes dolorosas. Mas mais doloroso que essas percepções é perceber que eu mesmo não sou tudo o que eu deveria ser ou tudo o que eu posso ser. E se nós falamos que a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, nós começamos a viver a eternidade, então é razoável dizer que faz parte também da salvação esse chamado que Deus nos faz para que nós nos tornemos esse homem, para que nós nos tornemos essa mulher que devemos ser. O que Ele deseja que nós sejamos. Esse homem e essa mulher que Ele, Deus, quer que sejamos e que nós podemos ser.
Porque salvação é muito mais do que somente ir para o céu depois que a gente morrer. Salvação é muito mais do que isso. Salvação é ser salvo e é trazer um pouco do céu aqui para nós, enquanto nós estamos atendendo a esse chamado de Deus, enquanto nós estamos indo aí por esse mundo. E a Bíblia Sagrada começa dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Então, o que a Bíblia Sagrada ela está nos dizendo é que o Senhor nos chama para nos fazer seres humanos iguais ao seu Filho Jesus. Porque Ele, Jesus, é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele, Jesus, Ele é a expressão máxima dessa imagem e semelhança de Deus em nós. E o chamamento de Deus para nós é esse, nos tornarmos semelhantes ao seu Filho Jesus. Ou é esse resgatarmos em nós essa imagem e semelhança de Deus em nós, resgatarmos a nossa verdadeira humanidade, a nossa verdadeira ou real identidade, que é de filhos de Deus. Então, para que eu me torne um ser humano que Deus planejou, o ser humano que Deus sonhou, que Ele desejou, eu preciso que essa imagem de Jesus seja forjada em mim. Isso que eu estou tentando aqui falar para vocês se traduz para mim como salvação, como redenção. É claro que nós podemos fazer outras leituras do Evangelho e estabelecer outras figuras para a nossa relação com Deus, porque eu posso me compreender como um servo e Deus como meu Senhor. Eu posso me compreender como um soldado e Deus como general. Eu posso me ver como um escravo e Jesus como meu libertador. E há realmente muitas figuras na Bíblia para descrever essa relação do homem com Deus, e todas elas são verdadeiras e têm um sentido enorme e profundo para as nossas vidas. Mas a mim me parece que a figura mais vívida, mais próxima que temos é a figura de Deus como um pai e nós como filhos. Porque foi justamente assim que Jesus traduziu Deus para nós. Foi assim que Jesus apresentou Deus para nós. Ele nos falou do Abba, Ele nos falou do Paizinho. Ele nos apresentou a Deus como o nosso Pai Celestial. Ele nos ensinou a orar, a conversar com Deus, chamando Ele de Pai. E essa figura do Pai não nos dá apenas a nossa origem, mas nos mostra a nossa identidade. O Pai nos dá a nossa identidade, por isso nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E a nossa salvação, ela se dá quando nós nos rendemos a Deus em uma relação de intimidade. E Ele vai formando em nós o caráter do seu Filho Jesus. E Ele vai nos conduzindo para que nós sejamos a cada dia mais uma expressão mais plena, uma expressão mais completa desse caráter e dessa imagem de Jesus expressa em nós. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. O ser transformado de glória em glória é uma forma de dizer isso que eu estou falando aqui. Deus vai imprimindo em nós a sua imagem e nós vamos ao longo da nossa vida ficando cada vez mais semelhantes a Jesus, porque Jesus é essa imagem perfeita do Deus invisível. Então é de glória em glória. É de glória em glória que nós caminhamos. Esse é o nosso processo de salvação. Esse é o nosso processo de transformação, porque salvação, ela desemboca em transformação. Não há salvação sem transformação. E uma pergunta prática que podemos fazer a respeito disso é: que tipo de gente nós somos? Que tipo de gente nós somos? Não é tanto o que cremos ou o que nós deixamos de crer, não é tanto como nós nos comportamos ou deixamos de nos comportar, mas nesse processo todo de crer ou de deixar de crer, de se comportar ou de não se comportar, a grande pergunta que nós podemos fazer é: que tipo de gente eu sou? Porque o chamamento de Deus é para que eu seja aquilo que Deus deseja que eu seja, ou seja, tudo que eu posso ser, e que Ele, Jesus, possa fazer com que eu seja. E esse processo desse vir a ser, desse estar em construção, está traduzido no Evangelho por esse ser à semelhança de Jesus. Existe uma imagem de Deus em você que ela é só sua e ela tem que aflorar. E é interessante que esse processo de nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus, ele não nos padroniza, ele não nos
uniformiza. Porque esse processo não quer dizer que todos nós estamos buscando ser iguais a Jesus, pessoas iguais a Jesus, então todos nós vamos ser pessoas iguais. Não. Porque ser iguais a Cristo é sermos o máximo que nós individualmente podemos ser em uma relação com Ele, Jesus. Porque é mais ou menos assim, a imagem do sal. Assim como o sal, em boa medida, derramado sobre todos os alimentos, não deixa os alimentos com o mesmo gosto, porque o sal, em boa medida, derramado nos alimentos, deixa a cenoura com gosto de cenoura, deixa a batata com gosto de batata, deixa o chuchu... o chuchu é o chuchu. Mas a verdade é que quando Deus nos chama, Ele nos chama dentro da nossa individualidade. Porque há um só ser, uma só pessoa que pode ser eu. Você pode até tentar ser igual a mim, mas existe só um Xande. Aliás, a nossa sociedade é uma sociedade de imitação. Porque quando as pessoas elas são ignorantes a respeito de si mesmas, ou de quem elas devem ser, ignorantes a respeito do seu potencial como ser humano, elas têm uma grande inclinação a imitar alguém. Elas escolhem alguém que seja admirável aos seus olhos e vivem de imitação. Compram a roupa que elas usam o celular que elas usam, fazem o mesmo corte de cabelo, tentam ser iguais a elas, ou fazer parte do grupinho de identidade delas. Mas entre todos os seres humanos, só tem um que pode ser eu, e sou eu mesmo. Só tem um que pode ser você, e é você mesmo. E esse é o chamamento de Deus para nós, que eu seja eu mesmo. Mas eu mesmo aos olhos de Deus. Deus tem um sonho para cada um de nós, e esse sonho só cabe em nós. Deus ele tem um desejo para cada um de nós, e esse desejo só cabe em cada um de nós. E para que eu seja eu mesmo, eu preciso que Cristo seja derramado sobre a minha vida, assim como o sal. Assim como o sal. Porque quando Cristo é derramado em nós, nós nos tornamos mais nós mesmos. E esse é o chamado de Deus para nós. É um chamado para ser. Um chamado para nós retomarmos a nossa verdadeira humanidade. Um chamado para vivermos a nossa verdadeira identidade. E foi o que eu falei aqui, um pouco do que eu falei aqui no culto da virada, no dia 31. E é isso que Deus continua falando ao meu coração durante esse mês. Existe uma dimensão de ser que é singular e que clama por aparecer em você. E essa dimensão, ela é a sua verdadeira identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Essa é a sua identidade real. E nós precisamos entrar nesse processo de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. A semelhança de Jesus, assumir a posição de sermos verdadeiros seguidores de Jesus. Porque ser um seguidor de Jesus é entrar em um caminho onde cada dia mais eu vou me tornando um ser humano à imagem de Deus e à imagem do seu Filho. Isso é ser um seguidor de Jesus. E isso implica em um processo contínuo e constante de transformação. Isso implica em recomeço. Recomeçar. Significa ser transformado constantemente pela renovação da nossa mente, para que a gente descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é esse encontro nosso com a nossa verdadeira identidade. Mas esse processo, ele não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Mas nós temos algumas coisas que podem facilitar a nossa caminhada. Uma delas é a nossa comunidade de fé. A nossa igreja. A outra é uma vida generosa, viver uma vida generosa. Uma vida generosa, vivida em uma comunidade, debaixo de uma liderança espiritual, é um grande facilitador para a nossa caminhada. Um grande facilitador. E no dia 31 eu li com vocês aqui algumas falas de Deus para alguns personagens maravilhosos da Bíblia Sagrada. E falas que são simbólicas para nós, que nos indicam um caminho para nós descobrirmos essa nossa verdadeira identidade de filhos e filhas de Deus. Que nos indicam esse caminho de recomeço para as nossas vidas. Falas como, por exemplo, de Deus a Adão, lá em Gênesis 3, fala que foi também um chamamento, quando Deus diz para Adão, Adão, onde você está?
E esse onde você está, que significa Adão, para que se esconder? Pare de se esconder, assuma a responsabilidade pelo que você fez, pelo que você é. Onde você está, por que você está escondido, Adão? E Adão sai de onde estava escondido, mas se esconde atrás da sua esposa, e Deus fala com ele, pare de se esconder e assuma a responsabilidade sobre esse ser. Assuma a responsabilidade sobre o que você faz e sobre o seu jeito de viver. A segunda fala foi a de Deus a Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai, daquilo que você conhece. Sai da sua zona de conforto, sai daquilo que existe para você desde sempre, porque sai da casa de seu pai, da sua parentela, sai daquilo que existe para você desde sempre. Porque nós nascemos, nós vamos crescendo, nós vamos percebendo o mundo de um jeito, do jeito que é o jeito dentro da casa do nosso pai, da nossa terra, da nossa cultura, e com certeza aquele jeito não é o único jeito. E às vezes não necessariamente é o melhor jeito. Então Deus está falando, se põe em movimento. Se põe a caminho de encontrar e perceber a sua verdadeira identidade. Depois eu resgatei com vocês a fala de Deus a Jacó, quando Deus, após lutar com Jacó ali no vale do Jaboque, ele pergunta para ele quem é você ou qual é o seu nome. E o que Deus está perguntando aqui a Jacó é qual é a sua verdade, qual é a sua real identidade, porque antes de se tornar aquilo que você pode se tornar e aquilo que você pode ser, você tem que admitir o que você é. Então, qual é o seu nome? Quem é você? Você tem que admitir a sua verdade. E a última fala foi a fala de Deus a Moisés, quando Moisés se depara com uma sarça que arde em chamas e não se consome. E Deus fala com ele, tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o solo aqui é sagrado. Porque a sandália aqui é aquilo que nos protege, é aquilo que nos impede de um contato direto com a realidade. E nós sabemos que a realidade é Cristo. Os sapatos têm essa conotação, ele representa aqui as nossas crenças arraigadas, as nossas convicções já afirmadas, e Deus está falando, tira isso, se abra para o novo, se abra para o que realmente é sagrado. E essa é a mesma fala que Jesus fala para Nicodemos, porque para Moisés tira as sandálias dos pés, tira isso que te impede de tocar em mim, tira essas coisas que estão te impedindo de tocar em mim e ter uma experiência real comigo. Mas para Nicodemos olha Nicodemos, você é doutor da lei, você sabe muita coisa, mas você não entende nada de reino de Deus. Você está calçado na sua tradição religiosa. Mas enquanto você não tirar essas sandálias da tradição religiosa, você não vai pisar no solo sagrado. Você não vai ter um encontro real comigo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. É preciso recomeçar. É preciso recomeçar. A fala para Adão foi a mesma da mulher com fluxo de sangue. Quem foi que me tocou? Ou seja, eu quero ver a sua cara, não se esconda. Assuma a responsabilidade sobre o que você é e sobre o que você fez. A fala de Deus a Abraão, saia da sua zona de conforto. É a mesma fala de Jesus aos seus discípulos ali na pesca maravilhosa. É o mesmo convite, é o mesmo chamamento, porque Jesus diz, sigam-me, venham comigo. E eles deixam seus barcos, eles deixam seus pais, as suas famílias e seguem a Jesus. Eles se colocam em movimento, eles se colocam a caminho com Jesus. A fala de Deus a Jacó, em Gênesis 32, qual o teu nome, qual a sua verdade, qual as suas razões. É a fala de Jesus a Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? E assim como Jacó muda de nome, muda o nome para Israel, Saulo passa a se chamar Paulo depois desse encontro. Quais as suas razões? Coloque as cartas na mesa, qual a sua verdade? Vamos conversar. É um caminho de recomeço. É um caminho de recomeço, e recomeço passa por esse processo de mostrar-se, esse processo de colocar-se a caminho, de assumir a sua verdade, processo de descalçar-se e se abrir para o novo de Deus. E quando eu olhei para essa história de Pedro essa semana que nós lemos aqui, isso ficou muito vivo para mim novamente. Porque Pedro passa por esse processo, Pedro vive esse processo.
Pedro, que é uma das figuras mais admiráveis da Bíblia Sagrada e cuja história em síntese nós acabamos de ler aqui. Porque Pedro aqui estava se convertendo. No texto que a gente leu, Lucas 22, 32, Jesus fala: Pedro, quando você se converter. Então há alguma coisa a se falar de Pedro antes de sua conversão. E uma das coisas que penso eu podemos falar é que ele era um homem ignorante a respeito de si mesmo. Ele não sabia quem ele era de fato. Porque ele era um sujeito enganado a respeito de si mesmo. Porque Jesus fala com ele: Simão, Simão, o diabo pediu para mim peneirar você e eu roguei por você para que você não pudesse desfalecer, não pudesse enfraquecer diante do assédio das trevas. E Pedro responde: o quê? Que isso, Jesus? Nem precisava ter orado. Não precisava ter rogado por mim, porque eu estou disposto a ir com você até o fim. Se precisar morrer, eu morro também. E Jesus fala: ah, Simão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar, você vai negar o seu Deus, você vai negar as suas relações de afeto mais íntimas, você vai negar a sua causa, vai negar inclusive você mesmo. Porque você tem uma imagem a seu respeito que não corresponde à realidade. Você não sabe que você é isso aí. Você não sabe que você é capaz disso aí. Você não sabe quem você é. Então, quando você descobrir de fato quem você é e descobrir de fato quem Deus é, então você fortalece os seus irmãos. Porque quando você descobrir isso, você de fato descobriu o ponto para recomeçar. Quando você se converter. Quando você se converter. Mas Pedro nega. E no versículo 54 do capítulo 22, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus à distância. Seguia de longe. Seguia, mas não seguia muito. Seguia, mas não estava comprometido no processo de seguir. Seguia, mas não seguia, observava, sabe assim? Segue, mas não segue, só observa. E meus irmãos, quantos dentro da igreja estão só observando? Não estão comprometidos realmente. Se acomodaram em sua zona de conforto. Segue, mas não segue. É preciso recomeçar. É preciso recomeçar. E Pedro se esconde porque quando eles falam para ele: você é um seguidor de Jesus, o que ele diz? Eu não sou seguidor de Jesus, você está me confundindo com outra pessoa. Deve ser alguém parecido comigo, eu não sei o que você está falando. Ele se esconde e ele ainda está agarrado a algumas ideias que estão arraigadas dentro dele, algumas ideias antigas. Ele ainda está calçado de sandálias aqui. Muito embora Jesus já tenha alertado ele sobre isso, já tenha falado com ele sobre isso, e mesmo tendo andado com Jesus todo o tempo que ele andou, e tendo ouvido tudo que Jesus havia dito sobre o seu reino, sobre o reino de Deus, ele arranca uma espada e corta a orelha daquele soldado. Pedro ainda está calçado das suas ideias antigas e falsas. E Jesus tem que falar com ele: para, Pedro, você não entendeu nada. Você não lembra que aqui no meu reino, no reino de Deus é diferente, que alguns têm autoridade sobre outros e a gente segue essa autoridade. Eu não acabei de lavar os pés de vocês, lavei o pé até de Judas. Você não deveria fazer o mesmo, Pedro? E lavar os pés desse soldado? Não arrancar a orelha dele? Pedro ainda estava calçado aqui com as suas ideias antigas. Então, quando eu olho para essa história do apóstolo Pedro, eu vejo que esse processo de se mostrar, de parar de se esconder, da gente se colocar em movimento, assumir a nossa verdade e se abrir para o novo de Deus, ou seja, descalçar as sandálias que estão nos impedindo de tocar a realidade, de tocar o que é sagrado. Esse processo foi vivido por Pedro da forma mais dolorosa. Porque há algumas coisas, alguns detalhes que quando eu leio a palavra de Deus me chamam muita atenção e tem sempre um significado muito grande para mim. Porque quando Lucas fala aqui que após Pedro ter negado a Jesus, Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Que olhar foi esse, meus irmãos?
Eu não consigo nem imaginar, mas eu gostaria de ter visto esse olhar. Falava Pedro ainda, quando o galo cantou, e o Senhor Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Que olhar foi esse? Eu tenho certeza que não foi um olhar de raiva, eu tenho certeza que não foi um olhar de crítica, de reprovação, mas eu tenho certeza que foi um olhar cheio de amor. Olhar que deve ter sido muito parecido com o olhar de quando do alto da cruz Jesus olha para nós e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um olhar de amor, porque afinal de contas é o amor de Deus quem nos constrange, não é mesmo? Eu sei que esse olhar para Pedro foi como um olhar de espelho, onde Pedro pôde ver quem ele realmente era. Nesse olhar, Pedro viu a si mesmo, tomou consciência de quem ele era, e ele não teve outra alternativa a não ser sair dali e chorar amargamente. E esse negar Jesus 3 vezes, encontra paralela em João no capítulo 21, onde Jesus dá a oportunidade a Pedro de afirmar o seu amor novamente 3 vezes por ele. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, 3 vezes. Em todas as vezes Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, porque se você me ama, eu te entrego os teus irmãos para que você cuide e zele por eles. Alguém que vela e zela pelos que são meus. E olhando para essa história de conversão de Pedro, a gente consegue identificar algumas coisas que devem também estar presentes em nossa experiência de conversão, em nossa experiência de nascer de novo, na nossa experiência de recomeçar. E eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos escolher ao Deus que nós servimos. Porque você nunca encontrará a sua identidade verdadeira enquanto você não se curvar diante de Jesus Cristo. Nunca. Porque nós só conseguimos identificar essa identidade verdadeira, que é a identidade de filhos e filhas de Deus, quando nós somos encontrados por esse olhar de Jesus Cristo. E quando nós nos ajoelhamos diante dessa cruz e nós nos abrimos a ser encontrados por esse olhar, porque quando somos encontrados por esse olhar, nós somos capazes de dizer para Ele: Jesus, nós te amamos. Amamos mesmo que de maneira imperfeita, amamos mesmo que de maneira inadequada, mesmo de maneira imprópria, nós o amamos. E é de joelhos, diante da cruz, que esse amor é infundido em nós. Em um ponto da história de Jesus, você lê os evangelhos, houve um ponto da história que muitos discípulos começaram a abandonar Jesus, não estavam aguentando os ensinamentos de Jesus. E ele diz para os 12, vocês querem ir também? E Pedro diz, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É essa descoberta que Jesus é um Deus único e que deve ser adorado, que deve ser servido. Deus é o Deus único e verdadeiro que deve ser adorado e deve ser servido. É essa descoberta que nos liberta. Porque, meus irmãos, nós não estamos sozinhos neste universo. E no mundo espiritual não existe neutralidade, não se engane. Nós vivemos em um mundo povoado por seres humanos, pela Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pelos anjos de Deus e por demônios. Ao contrário do que muitos pensam, demônios existem e eles estão por aí, e eles nos assediam e eles tentam nos escravizar e nos ajoelhar diante deles. E é somente quando nós nos ajoelhamos diante de Jesus é que estamos livres de nos ajoelhar diante de deuses falsos. Porque quem não adora ao Deus único e verdadeiro, adora alguma outra coisa. Quem não adora ao Deus único e verdadeiro, adora alguma outra coisa, porque o ser humano, ele é um ser adorador. Existe essa essência em nós. Então, se nós não adoramos a Deus, estamos adorando a alguma outra coisa. E o universo é um universo construído e que existe com essa lógica de que o ser humano existe para a glória de Deus.
E quando Jesus disse para Pedro, Simão, Satanás pediu para peneirar você, e eu roguei por você para que sua fé não desfaleça, Jesus ele está nos dando aqui uma referência desse mundo espiritual. Nós não temos autoridade em nós mesmos para confrontarmos os espíritos das trevas e destruirmos os ídolos. Não temos. É a autoridade de Jesus Cristo que destrói a maldade e os espíritos maus. Porque na Bíblia Sagrada diz que foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo expôs ao ridículo e à derrota completa e absoluta os poderes das trevas. A Bíblia diz que na cruz as forças das trevas foram despojadas. Todas as armas foram lançadas ao chão. Aleluia. Aleluia. E é interessante que algumas pessoas às vezes têm medo de Armagedon, né, do juízo final, essa batalha final descrita no livro de Apocalipse, e ficam assustadas e ficam preocupadas de como que será isso, como que isso vai acontecer. Mas, meus irmãos, o vencedor não está por se definir lá no final da história. A grande batalha já foi travada e o vencedor foi definido na cruz do Calvário. O vencedor é Jesus, Jesus já venceu. Lá na batalha final, lá no Armagedon, sabe o que vai acontecer? Jesus vai somente se inclinar levemente do seu trono e vai fazer... E com um sopro de sua boca, vai terminar tudo. A grande batalha foi a batalha da cruz. E ali na cruz, Jesus Cristo triunfou sobre os poderes e autoridades do universo espiritual. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome, um nome que tem todo poder, o nome de Jesus. Então, no mundo espiritual não há neutralidade. Não tem como alguém dizer, olha, eu não quero servir a Deus nenhum, eu quero ser eu mesmo. Ou você serve a Deus, ao Deus único e verdadeiro, ou você estará ajoelhado diante de um Deus falso. E todos os deuses falsos nos fazem menores do que nós somos ou do que nós podemos ser. Todos. Somente o Deus verdadeiro pode nos libertar para que nós sejamos aquilo que Ele nos criou para ser. Então, ajoelhados diante dessa cruz, somos encontrados por esse olhar de amor e temos a oportunidade de recomeçar. E ajoelhados diante de Jesus, descobrimos a nossa verdadeira identidade, a identidade de filhos de Deus. Mas descobrimos também que ajoelhados diante de Jesus, estamos com Ele em um relacionamento de desigualdade. Desigualdade. E não se engane. Porque ajoelhar-se diante de Jesus não é um ato de fraqueza. Não é. Mas se você observar a nossa sociedade, as discussões que existem por aí a respeito de Deus, porque eles discutem Deus como se Deus fosse uma obra de ficção, né, uma novela, e as pessoas discutem se gostam de Deus ou se não gostam de Deus, e falam se Deus é isso e Deus é aquilo. Mas a Bíblia Sagrada fala que Deus ele está em outra dimensão. Deus extrapola todas as coisas. E em Salmos diz que Deus olha para essas coisas, para essas discussões, e Deus se ri das discussões a respeito dele. Então eu acho que nós deveríamos resgatar novamente para as nossas vidas o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Que apesar de toda a nossa dignidade como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, não obstante sermos filhos e filhas de Deus, nós também somos pó. Nós também somos parte do universo criado. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós somos como esse ar-condicionado ali. Que figura terrível, né? Mas nós somos como esse ar-condicionado. Enquanto ele estiver plugado na energia ali, ele vai soprar gelado. Às vezes até muito gelado. Mas vai soprar. Mas se você desligar ele da tomada, ele pode ser que até fique ainda alguns minutinhos soprando um ventinho gelado, mas daqui a pouco ele para. Assim somos nós. Nós temos vida enquanto nós estamos plugados na energia. Nós temos vida enquanto nós estamos de joelhos diante de Deus. No momento em que nós resolvemos que a gente não precisa mais ficar plugado na tomada, aí, meus irmãos, pode até ser que a gente gele mais um pouquinho. Mas nós não somos autossuficientes, nós não temos vida em nós mesmos. E eu te pergunto então, você já ficou com raiva de Deus?
Seja sincero, você já gritou para Deus que Ele estava demorando muito? Você já colocou Deus na parede e disse para Deus assim, Deus, eu não aguento mais, ou você faz isso ou eu desisto? Já? Eu também já fiz isso. De vez em quando ainda faço. E a última vez que eu fiz isso, eu olhei no espelho, meus irmãos, e eu disse para mim, Xande, você é ridículo. Deus não é nosso igual para a gente ficar batendo boca com Deus. Diante de Deus nós nos ajoelhamos. A Bíblia vai dizer que os seres espirituais, eles depositam diante de Deus as suas coroas. A Bíblia diz que diante de Jesus todos os reis da terra virão para entregar os seus tesouros. A Bíblia diz que nas mãos de Jesus está toda a sabedoria, todo o conhecimento e todo o poder. A Bíblia diz que Deus está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que nós não temos nada. E o que nós temos somente aquilo que Ele nos dá. Então, quando nós nos atrevemos a colocar Deus na parede, se é possível colocar Deus na parede, quando nós nos atrevemos a dizer, olha Deus, você não precisa se preocupar comigo, não precisa de nada porque eu morro por ti. Isso é fala de atitude, é uma fala e uma atitude de profunda ignorância de quem nós somos e de quem Deus é. E é muito interessante porque essa fala prepotente de Pedro é o Pedro discípulo velho. Porque Pedro discípulo novo, ele cai no chão e ele diz, afasta-se de mim porque eu sou pecador. O Pedro, discípulo velho, ele já está meio folgado aqui, sabe? Ele já foi lá para o Monte da Transfiguração, ele já está, tipo assim, dominando o controle remoto. Aí ele acha que pode tratar Jesus dessa maneira. Aí Jesus tem que olhar para ele e dizer assim, Pedro, você não sabe quem você é. Você não sabe quem eu sou. Você não entendeu nada do reino do meu Pai. Mas você vai entender. Você vai entender, e quando você entender, você vai cair de joelhos diante de mim. E você vai se envergonhar de quem você é. Você vai lamentar o que você fez. Porque você vai descobrir a sua fragilidade e a sua pequenez. É nesse processo de seguir a Jesus que a gente descobre essas coisas. E aí a gente se ajoelha diante dele, dispostos a recomeçar. E a gente recebe vida. Vida plena, vida abundante, pois foi isso que Jesus conquistou na cruz por nós. Ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele. E de joelhos diante de Jesus nós invocamos o seu nome, reconhecemos quem ele é, reconhecemos quem nós somos, agradecemos porque foi ele quem fez tudo e nós não fizemos nada. Ele é tudo e eu sou nada. E o que eu sou por causa dele. E o que eu tenho porque ele me deu. Nós ajoelhamos em gratidão. Porque o nosso relacionamento com Jesus é baseado no amor. E principalmente no amor dele por nós. Graças a Deus. Porque Deus é esse mistério da graça. Deus, ele é um mistério da graça. Deus é assim, quando a gente se envergonha e chora pelos nossos pecados, ele vem e nos veste com roupas limpas e nos cobre com a sua justiça. Quando a gente sofre, a gente chora, ele sofre conosco e recolhe as nossas lágrimas e as enxuga. Quando a gente se ajoelha, ele põe a mão na nossa cabeça, ele nos toma pelas mãos e nos coloca novamente de pé e ele diz, eu já não te chamo mais de servo, mas de amigo. Quando a gente entrega tudo para ele, ele devolve tudo para nós. Quando a gente diz, eu não sou nada, ele faz de nós o tudo. De tal maneira que a gente possa dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. A nossa relação com Deus é uma relação de amor. Uma relação de amor. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo. Eu já estou terminando. Se a banda puder vir aqui. Todo aquele que ama, meus irmãos, está mais ocupado em dar do que em receber. Por isso é que Jesus deu a sua vida por nós. Mas uma coisa é certa, nós
não vamos conseguir ser o que nós podemos ser e o que nós estamos destinados a ser enquanto nós não vivermos para agradar a Deus. A única aprovação que nós precisamos nessa vida é a aprovação de Deus. A imagem de Deus e a semelhança de Jesus Cristo não se fará em nós enquanto nós não nos ajoelharmos diante desse Deus e nos abrimos com o nosso amor imperfeito para o amor perfeito dele. Porque a Bíblia fala que nós só conseguimos amar porque ele primeiro nos amou. Então eu faço um convite para você essa manhã. Se você ainda não se ajoelhou diante de Jesus, essa é a hora. Se prostre como adorador diante dele. Renda-se totalmente à presença dele. Renda-se na convicção de que ele tem por você um amor perfeito, enquanto você tem por ele um amor imperfeito. E o meu convite é para você também que precisa recomeçar. Recomeçar. 2021, para nós Lagoinha, é o ano do recomeço.